E uma criança que não tem traqueostomia, mas que tem uma laringomalácia, ela pode ter uma dificuldade de deglutição? Ela pode, até porque uma das coisas que a gente vê na laringomalácia é a questão da dificuldade da coordenação entre engolir e respirar, né? Sim. E engolir e respirar. Então, assim, a gente acaba vendo bastante criança por conta da laringomalácia, que na verdade é uma alteração dessa região, né? Sim, o que acontece é que a laringe ele é um órgão que faz muitas funções, né? É um órgão complexo. Então, a laringe tem que respirar, tem que deglutir, tem que falar, tem que proteger a via aérea. Então, essas 4 funções em um órgão só. Então, se ela está machucada, lesada ou alterada por um problema, é lógico que vai atrapalhar as funções, né? E as duas principais que a gente quer reabilitar na criança é a respiração e a deglutição. A voz, sempre eles vão achar um ajuste, a voz é algo que a gente pode se preocupar depois, né? Mas deglutição e respiração nos primeiros anos de vida são os mais importantes, é o que a gente foca mais. Tem uma pessoa aqui perguntando a respeito de paladar e de cheiro. A criança traqueostomizada, ela tem, se ela tiver o cuff insuflado, ela não tem olfato, ela não sente cheiro. Mas se é uma criança que não usa o cuff, ela tem uma diminuição do olfato. O paladar, teoricamente, ele está preservado, mas a gente sabe que ele é bastante dependente do olfato, né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é estimular e fazer um alimento um pouco mais temperado. Com mais gosto, com mais cheiro. Mais sabor, né? Isso. Mais né? sabor. A gente O que a tem que tomar gente cuidado nota... porque fica muito nas papinhas, né? E as papinhas nem toda criança gosta, né? Tem uma pergunta anterior de uma mãe, eu acho, dizendo que uma criança que está com o estômago aberto e se isso pode ser um fator para ela ter uma broncoaspiração. Sim, pode ser, porque a hora que tem o estômago, a gente não controla tão bem a respiração, então ela pode incoordenar e aspirar por conta do estômago, que é onde vai entrar ar pelo pescoço, e na hora que ela está engolindo, que é a hora que a gente engole, a gente faz uma apneia e um fechamento de prega vocal, que as crianças de via aérea também acabam tendo isso bastante comprometido. Né? Então, muitas vezes a criança não tem nada neurológico, mas ela tem uma paralisia de prega vocal, por exemplo, que não faz ela fazer a apneia e ela acaba aspirando. É isso mesmo. Por isso que a gente corrige os estomas, a gente espera 3 meses, se não fechou, já corrige. E nos casos que a gente vê que a criança tem dificuldade para deglutir, e a André avalia e vê que esse estômago está atrapalhando a deglutição, a Andrea já sinaliza, olha, vamos fechar antes e para ajudar essa criança a deglutir. Isso, do mesmo jeito... Pode falar. Pode falar. Não, que eu ia falar do mesmo jeito que em muitos momentos a gente opta por não retirar a traqueostomia, porque aquela é um local é uma porta de segurança para a gente poder fazer uma higiene brônquica melhor, para poder melhorar a deglutição desta criança, para depois pensar em retirada da traqueostomia. Cobrir a traceo com máscara é um meio de prevenção? Olha, se você não tem o filtro pode ajudar, mas a máscara, fazer mesmo uma máscara caseira, não vai resolver 100% dos casos. É lógico que se vier uma pessoa infectada, com uma carga viral muito alta, espirrar em cima da criança, mesmo ela com máscara, ela pode transmitir, porque o vírus é minúsculo, microscópico, e nessa máscara de pano, de tecido, ou mesmo a máscara cirúrgica, pode passar. Então, assim, mas um pouco protege, é melhor do que nada. Então, colocar uma máscara na tráqueo e teria que, nas crianças que respiram pelo nariz e pela boca, colocar a máscara também no nariz e boca.
Eu acho que nós pais, mesmo que o nosso filho não tenha traqueostomia, tem crianças que não gostam muito de comer, que tem dificuldade para comer. Eu acho que a gente precisa... muitas crianças seletivas. Eu acho que seria muito bom ter a ajuda de uma fono, sabe? Pelo menos uma orientação por vídeo, por telefone. Como faço para o meu filho comer, as técnicas que a gente usa, sabe? Ficar correndo atrás da criança com a comida. Ou enganando, né? Eu vejo muito enganando. Enganando. Né? Distrai a hora que a criança abre a boca, entuxa não a pode fazer isso. Tem que deixar a criança se lambuzar no cadeirão dela com a comida, pegar na comida, levar no rosto. Tem que deixar ela experimentar, né, André? Isso é muito importante. O meu filho não gostava de comer e era um horror para mim ter que dar comida para ele. Sempre foi um menino magro. Sempre foi um menino magro e nunca gostou de comer. Então, assim, a criança não quer comer. Tem um livro muito legal que eu li e apliquei para o meu filho, chama Vamos Comer. É do mesmo autor do Nana Neném. Eu esqueci o nome dele agora. Vamos Comer. Então, ele ensina várias técnicas de como os pais têm que fazer para que o momento da comida seja prazeroso, seja bom. Sabe, não adianta colocar a criança para comer na sala, no sofá, assistindo TV. A criança tem que se concentrar na comida. O momento da mastigação não é só para criança, para adulto também. O momento da alimentação, da mastigação, é um momento que tem que ser concentrado, tem que ser o momento único de estar todo mundo na mesa e todos comerem juntos, mastigar com cuidado, deglutir com cuidado, porque mesmo um adulto distraído, assistindo TV, não é a melhor forma de comer. Não é. Então, eu acho que todos nós que somos pais deveríamos ter orientação para aqueles que têm filhos que não gostam de comer ou que têm dificuldade. Quais são as técnicas? Né? E quanto à recusa, eu acho que assim, a gente tem que tentar transformar, porque a gente tem que pensar que essas crianças não tiveram experiências orais boas. Então, muitas vezes são crianças que têm só refluxo, por exemplo, né, que é um refluxo que não foi diagnosticado. Então, a criança associa toda vez que ela come a sensação do refluxo. Muitas vezes, a comida é uma chantagem na família, né? Então, ou se você come, você não ganha isso. Se você come, você ganha aquilo. Porque eu sei que uma das maiores preocupações dos pais é alimentar, né? E a gente acaba usando recursos ruins com a criança, né? Então, eu acho que não é só a traqueostomizada, não. Acho que tem a seletividade, ela aparece em muitas crianças, em muitas. São crianças que têm uma defensividade, que a gente chama. Então, de tudo que eu estou vendo aqui, muita coisa... Muita criança com dificuldade de evoluir consistência, que foi o que eu falei, que era uma coisa que realmente a gente vai ver muito na criança traqueostomizada. Criança que tem pulmão, o pulmão broncoesplásico, principalmente prematuros, crianças que têm broncoaspiração salivar, as crianças que têm algum problema neurológico, broncoaspiram saliva, crianças em ventilação mecânica, eles têm o mesmo risco de um adulto. Estão no grupo de risco. Eles são parte do grupo de risco, sim. A vantagem é que essas crianças, elas se expõem menos à comunidade, de uma maneira geral, do que um adulto, idoso. Mas, por outro lado, elas têm muita visita de muitos profissionais para reabilitar fono, físio, enfermagem. Então, nessa época de coronavírus, na pandemia, eu acho que deveria diminuir um pouco. Ficar só com o extremamente necessário. Tem bastante gente perguntando a respeito da aspiração com tosse ou sem tosse, a broncoaspiração, que eu acho que é importante a gente falar um pouco, né? Você quer falar um pouco, Andréa? Pode falar. Eu acho importante assim, por exemplo, as pessoas acham que, meu filho ele não aspira, ele engasga ou ele tosse quando ele está comendo. A tosse ou engasgo é um sinal
de que tem alguma coisa tentando ir para o lugar errado. Muitas vezes não vai. Ah, mas ele aspira saliva e não aspira alimento. Por que que ele aspira saliva e não aspira alimento? Se a gente pensar, a saliva, ela não tem gosto, ela não tem cheiro. Então, assim, quando a gente põe alguma coisa com gosto, com consistência, a deglutição da gente é diferente. A gente tem um outro padrão de deglutição, né? Então, não é assim, se tosse ou se engasga, é sinal de que pode ser que não esteja indo para o pulmão, mas está tentando ir, né? Então, a gente tem que estar atento. Isso não é normal. Eu gosto das crianças que têm tosse, porque se ela tem tosse, significa que ela tem capacidade de proteger a via aérea. Agora, se ela não tosse, significa que a sensibilidade faringolaríngea está tão diminuída que a saliva cai na traqueia e ela não percebe que está broncoaspirando. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que entender, que eu acho que você fala bastante para os pacientes, né, Sara? É que, assim, a criança com uma estenose grau 4, ela vai se comportar de uma determinada forma até o momento que a gente abrir esta laringe. Então, você sempre fala isso para os pais, né? Quando fizer a cirurgia, ela vai broncoaspirar, porque nós vamos abrir e vai ser... Ela nunca teve essa dinâmica, então ela vai ter, nesse momento, uma nova dinâmica, tanto para respirar como para engolir. Né? Então, assim, o acompanhamento ele tem que ser anterior a esta cirurgia. Mesmo que a criança coma bem, a gente tem que acompanhar antes e depois que ela faz a reconstrução, né? Pra gente, porque ela vai realmente... Normalmente, são crianças que realmente aspiram. Nós temos vários casos de crianças que agora estão... Por quê? Porque é uma dinâmica nova. Ela nunca sentiu o cheiro, ela nunca passou ar por aquela região. Né? E então, no momento que a gente abre subitamente a laringe por um processo cirúrgico, ela precisa de pelo menos 2 semanas para desenvolver um novo mecanismo. Falar para o cérebro, olha, a minha laringe mudou, agora eu tenho que engolir de outra forma. Ela precisa de pelo menos 2 semanas para isso. Eu tenho uma pergunta aqui bem interessante. Minha filha tem uma estenose grau 4. Qual o melhor procedimento a fazer? Remover a doença ou colocar um tubo de Montgomery? Bom, a gente participa de um grupo de cirurgiões de via aérea internacional, onde estão os melhores cirurgiões do mundo, o professor Philippe Monnier, Patrício Varela, tem gente do mundo inteiro. E nas cirurgias, nos casos de estenose em criança, nenhum desses cirurgiões é a favor de usar tubo de Montgomery. O tubo de Montgomery ele foi feito inicialmente para estenose traqueal de adulto, mas ele é adaptado para tratar a criança. Então, o que é uma estenose grau 4? Estenose grau 4 é quando a laringe é fechada totalmente em fundo cego e não tem espaço nenhum para passar o ar. Esses casos são os casos mais graves que a gente tem. Então, a gente tem procedimentos cirúrgicos específicos em que você remove a estenose. Colocar um tubo de Montgomery significa... Eu vou fazer uma comparação fácil para vocês. Vocês imaginem se tiverem uma tubulação de água em que esse tubo está amassado e quase fechado. Daí você quer desobstruir esse tubo para você não ter que trocar o outro tubo. Aí você pega, desamassa mais ou menos ele, dá uma desamassada e passa um outro tubo menor por dentro. Para tentar fazer com que a água flua, né? Você resolveu o problema? Não. Qual que é a melhor solução? Tirar essa parte do tubo que está danificada, amassada e reconstruir essa tubulação. Então, o raciocínio quando você compara o que é uma cirurgia de reconstrução de laringe para estenose grau 4 e um tubo de Montgomery é esse. Pai, criança com paralisia nas cordas vocais emite som? Aqui meu filho tem 1 ano e 10 e tem diagnóstico de paralisia, porém emite muitos sons, mesmo sem válvula. Ronilson, vou primeiro falar uma coisa. Muitas vezes a paralisia não é bilateral. Então, não são as 2 pregas vocais que estão paralisadas. Então, muitas vezes emite som porque uma prega vocal compensa o movimento da outra.
E a gente fala paralisia, mas na verdade é uma paresia, né, Sara? Porque tem sempre, pode até ter mas pode ter um pouquinho de movimento. O traquivente, na hora de comer, eu vou te dizer com certeza que não é para tirar, até porque ele é uma proteção. A comida que pode cair, inclusive externa, né? Que caia da boca. Então, o traquivente é importante. E para dormir, não sei da necessidade para dormir de traquivente. Eu acho assim, se você mora num ambiente que tenha muito mosquito, eu, por exemplo, sou de Belém. Morei a minha vida toda no Pará. Sempre vivi no meio de mosquito. E a gente dormia, quando criança, nos mosquiteiros, né? Lembra? A minha mãe colocava na nossa cama. O traquivente é bom por isso. Então, se você tem pernilongo, mosquito, não vai entrar na traque. Eu colocaria traquivente para dormir, sim.